Ontem teve uma reunião do PL, a reunião do PL pós-prisão preventiva de Jair Bolsonaro. A ideia era fazer um freio de arrumação, como se diz, alinhar o discurso, porque havia avaliação de que cada um fora para um lado. Faz tempo isso, não foi? Aqui a gente chega ao tema central do programa de hoje. A direita brasileira presa com Bolsonaro. Nós estamos no pós-Bolsonaro. Agora vocês veem esse conceito, que é muito simples, é uma obviedade, circulando para todo lado. Mas a primeira vez que você ouviu falar do pós-Bolsonaro e da superação a Bolsonaro foi aqui nesse programa, foi no Estadão Analisa. E é o lugar em que a gente está. Então é claro que, diante da constatação de que Jair Bolsonaro é objetivamente carta fora do baralho, cada um iria para o seu lado, cada um achando, todo mundo dizendo que está fazendo o que faz em defesa de Jair Bolsonaro, pensando no melhor para ele. Mas está todo mundo, inclusive os filhos de Bolsonaro, se posicionando no pós-Bolsonaro. E na ausência de Bolsonaro, que sim, com a capacidade de ser elegível, e ele está inelegível há muito tempo, com a capacidade de disputar a eleição, era um jogador, mais do que o grande eleitor. A partir do momento em que se torna elegível e depois condenado, quando a ficha cai pelo Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro é o preso, ou aquele a ser preso, se você considera prisão domiciliar menos prisão. E aí agora está. É claro que vai cada um para um lado. Porque todo mundo acha que pode ser mais do que é. Todo mundo acha que pode ser o novo. Todo mundo fareja o sangue na água, a oportunidade. A gente está num momento curioso, porque a direita brasileira, que é hegemonicamente bolsonarista, foi para a prisão junto com o Bolsonaro. Algumas chances de se desvincular, né, de Jair Bolsonaro passam a existir, mas ainda não se conseguiu. Talvez seja um teatro, um jogo de cena nesse primeiro momento, preso preventivamente Jair Bolsonaro a cumprir, a ter executado a pena nos próximos dias, semanas, sei lá. Mas o fato é que a direita brasileira já volta, vejam isso, produto dessa reunião do PL, de alinhamento do discurso. A retomada na palavra de Flávio Bolsonaro, porque Flávio Bolsonaro foi constituído. Meu Deus, Flávio Bolsonaro, que é o novo objeto de jura de Alexandre de Moraes. Flávio Bolsonaro foi constituído porta-voz do pai. Então, aquele que, claro, junto com Michele, com os irmãos, tem que alinhar com Eduardo Bolsonaro, aquele que falará por Bolsonaro o que deverá ser feito. Toda a constituição do discurso, a partir dessa reunião do PL, passa por tentar garantir à família a rédea do processo, né? Isso ficando cada vez mais difícil. O maledicente dirá, Alexandre de Moraes tirando a família Bolsonaro da jogada, é o que muita gente pensa, é o que muita gente está dizendo. Mas, objetivamente, esse movimento do PL, que deu a Flávio Bolsonaro a condição de porta-voz, certamente foi imposto por ele, Flávio Bolsonaro, diante da obviedade de que, em função do seu chamamento por vigília, ele entrou na agenda de Alexandre de Moraes, o que significaria um enfraquecimento projetado à sua, inclusive, inelegibilidade. Não duvidem de nada. A casa, cerca de 50 parlamentares reunidos na sede do partido, Flávio Bolsonaro, ungido porta-voz de Jair. Ele, alinhado com os irmãos e Michele, a repassar as orientações do pai. E aí as falas são... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu peguei uma fala de Flávio Bolsonaro. Eu nem sei se é de Flávio Bolsonaro, mas é uma fala eloquente sobre o que está em curso. Deixa eu achar aqui. Aqui. Flávio Bolsonaro falando, tá? Vejam como no pós-Bolsonaro, nesse momento em que, sobretudo, os governadores da direita tentam se livrar e se consideram emancipados de Jair Bolsonaro a partir da pauta de segurança pública, que realmente é a primeira pauta à direita que surge e que se impõe e que prospera e que banca o debate público, é a primeira pauta em que Jair Bolsonaro é, na melhor das hipóteses, coadjuvante. Eu acho que Bolsonaro e os seus filhos nem como coadjuvante participam dessa história. Então é uma bola quicando para a existência da direita bolsonarista sem Bolsonaro. Os governadores estão nessa. Mas a reação é essa aqui. A prisão de Jair Bolsonaro tem, por reação dos Bolsonaro, a tentativa de, vitimizando o pai, por óbvio, reagir a essas emancipações, tentar controlar a rédea. Então veja o que diz Flávio Bolsonaro, o porta-voz de Jair Bolsonaro. A definição de quem será o candidato à presidência só vai acontecer quando sair da boca do presidente Bolsonaro e no momento em que ele entender ser melhor. Não é hora. Não é hora. Entre outras razões, porque se Jair Bolsonaro, preso preventivamente, vejam, Flávio Bolsonaro colocando Jair Bolsonaro como o grande eleitor e aquele que decide. E todo mundo tratando Jair Bolsonaro como um doente frágil, tomando remédio forte, que fez com que ele, num surto
Esse é o texto oficial. Um surto, alucinando, paranoico, ouvisse coisas na caixinha do tornozelo eletrônico e tentasse violá-la. Esse é o frágil. Essa é uma figura para tudo menos para aquele que vai liderar alguma coisa. Esse é o texto que sai da prisão de Jair Bolsonaro. E Flávio Bolsonaro está reagindo a isso. A definição de quem será o candidato a presidente só vai acontecer quando sair da boca do presidente Bolsonaro no momento em que ele entender ser melhor. Não é hora, é claro que não é hora. Nessa situação de fragilidade, se além de tudo ele ungir, apontar o seu candidato, mais fraco ainda ficará. Essa é a lógica. Tentar manter algum controle, tentar segurar a rédea. Para isso serviu essa reunião de ontem. Meu nome não está na mesa. Pretendo ser candidato ao Senado. Estava na mesa. Talvez ainda esteja. Flávio Bolsonaro, escrevemos sobre isso, falamos aqui. Trabalhava para ser, sob a lógica do puro sangue, chancelado pelo bolsonarismo eduardista, aquele que defende o outro. Que surto nada, Gui Monteiro, é o texto da defesa, não estou dizendo que tenha sido, não. Eu nunca vi rasgar dinheiro, né? Surtou e foi tirar a tornozeleira eletrônica. Mas, enfim, é o texto da defesa. Flávio Bolsonaro estava trabalhando para ser candidato, na lógica de ser herdeiro, que é um império, né? A realeza. Mas agora ele, diante da decisão de Xandão, que criminaliza Flávio Bolsonaro, que o coloca numa organização criminosa da qual não fazia parte formalmente até aqui. Então, Flávio Bolsonaro fala: meu nome não está na mesa, pretendo ser candidato ao Senado, não vou fazer movimento para que isso aconteça. Nosso problema é maravilhoso, porque temos vários candidatos competitivos preparados caso não possa ser Bolsonaro. Adiamento da decisão sobre quem será o candidato. Aí o Física já tem de novo o mesmo assunto. Não é o mesmo assunto. Estamos falando agora dos desdobramentos políticos da prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Aqui é uma novela. Você está acompanhando, você acompanha um novo capítulo. Certo? Então, chega junto. E você sabe, eu sou prolixo. Não tem jeito. Cara, fala do Banco Master. Meu irmão, eu falo pouquíssimo de Bolsonaro. Eu tenho uma preguiça de falar de Bolsonaro, Vilma. Meu Deus, você não tem. É Vilma, acho que é. Tenho uma preguiça de falar de Bolsonaro. Eu só falo, pode perceber. Eu só falo de Bolsonaro nesses momentos em que é impossível não falar. Porque eu considero que o objeto agora é Lula. Eu quero falar do governo de turno. Então esse programa é sobre o governo Lula, geralmente. Como era quando o Bolsonaro era presidente, eu falava sobre o Bolsonaro. O centro é o governo de turno. Sempre. E falei longamente sobre o Banco Master. Mas longamente. Vários vídeos, textos sobre isso e voltaremos ao assunto. Só que hoje o assunto é esse, irmão. Entendeu? É sem prazer. Aliás, eu não tenho prazer. Eu tenho prazer em outras coisas. Aqui é trabalho. Faço com prazer. Trato dos assuntos que são necessários. Certo? Vamos avançar aqui. Aí, nessa reunião do PL, alguém falou assim, que o Flávio, sou porta-voz, agora é comigo, eu vou liderar no pós-Bolsonaro. Todo mundo no pós-Bolsonaro, inclusive os filhos, querendo se colocar como uma liderança. E todo mundo vai dizer que é em defesa de Jair Bolsonaro. Aí alguém falou lá, ô senador, tá muito bom isso aqui, mas e o teu irmão? Você tá pedindo união aqui nossa para que a gente se una e siga a pauta? Veja, a direita brasileira presa a Bolsonaro. Esse movimento aqui vai produzir a volta da bandeira única da anistia, cara. É uma leitura completamente equivocada do ambiente político. Meu Deus do céu. Como erram politicamente. Mas, bom, eu faço análise política, não dou conselho. Aí alguém falou assim, algum deputado, ô senador, tá falando aí pra gente se unir, pra seguir a ordem de Bolsonaro, que será? Imagine, Bolsonaro, aquele que estava naquele estado no vídeo. Seguir a ordem de Bolsonaro que o senhor vai evocar, que o senhor vai dizer. Mas e o teu irmão, cara? E Flávio e Eduardo Bolsonaro, ele vai seguir? Ele é um dissidente? Ele já disse que não vai seguir o que o pai diz. Aliás, Eduardo Bolsonaro foi o primeiro, não diretamente, mas foi o primeiro a dizer, do seu modo, que Bolsonaro não tinha condições de liderar. Estava sequestrado, alijado, mal informado, doente, frágil. Eduardo Bolsonaro foi o primeiro a expressar isso, a seu modo. Então o cara falou, e aí, meu irmão? Teu irmão. Aí Flávio teria respondido, isso vocês podem deixar que eu vou resolver. Isso eu quero ver, certo? Mas é isso. Veja um lugar em que a gente está. Qual é a consequência disso, como eu dizia? Voltou a carga pela anistia. Isso é delirante. Então, a prisão de Jair Bolsonaro ensejando as condições para uma nova carga bolsonarista para a votação da anistia. Sem entrar no mérito das possibilidades políticas de que a anistia seja aprovada, anistia, como eles querem, anistia ampla, geral e restrita, perdão, você não tem a menor chance, zero chance de passar. Eu acho que nem votada seria. À luz dos precedentes de Hugo Mota, é capaz de ele declarar uma falha regimental nessa demanda para nem em votação colocar. Chance
de que se vote e aprove redução das penas, embora essa fila já tenha andado, nos termos do que é Paulinho da Força, reduzir a pena, sobreposição de tipos penais e tal, beneficiando o Bolsonaro, aí alguma chance haveria. Eu não sei se grande. Essa é a questão do mérito. Mas do texto, Flávio Bolsonaro disse que anistia é o objetivo único da oposição. Caraca! A prioridade do bolsonarismo, dos Bolsonaro, bolsonarismo puro sangue, não é disputar a eleição, não é ganhar a eleição. O objetivo é manter a liderança sobre a direita. Todos eles comunicam isso, cada um da sua forma. Pode-se até, tudo bem, perder a eleição, desde que a direita permaneça sob controle dos Bolsonaro. E como a situação deles competitiva é frágil como nunca, começam a surgir os movimentos de contestação.